sexta-feira é o Dia Mundial do Lúpus e para falar conosco sobre o tema, trouxemos a reumatologista a doutora Débora Tobaldini. Seja bem-vinda. Olá, Carla, obrigada pela oportunidade para falar de um tema tão importante da reumatologia. Hoje falaremos como o lúpus se manifesta e também os cuidados que o paciente deve ter. Doutora Débora, o que é o lúpus? O lúpus é uma doença autoimune, inflamatória e crônica, e que acomete muito mais mulheres do que homens, geralmente na idade fértil. É uma doença relativamente rara, mas que, se a gente for falar de prevalência no nosso país, acaba variando muito de estado para estado, de região, porque depende muito da etnia, né? Então a gente sabe que é uma doença que acomete mais a população miscigenada, digamos assim, então mais comum entre os afrodescendentes, a população hispânica, a população asiática. Então a gente tem aqui no nosso país a prevalência de mais ou menos de 5 a 50 casos a cada 100 mil habitantes. Então isso varia muito de região para região do nosso país. E quais os principais sintomas e manifestações? Então, os sintomas dessa doença são sintomas bastante amplos, né? O lúpus pode acometer a pele, até por isso que a gente fala lúpus, que vem da palavra lobo, né? Que na Idade Média eles relacionavam as pessoas que tinham essas lesões de pele, se assemelhavam às lesões manchadas dos lobos, né? Então, desde lá de trás já existem relatos das manifestações cutâneas dessa doença. Mais de 80% dos pacientes com lúpus vão ter manifestações da pele, como manchas avermelhadas, placas, principalmente em localização onde existe uma fotoexposição. Então, rosto, colo, membros superiores, né? Mas não só a pele, outras manifestações como as doenças articulares, artrites, dor nas juntas, manifestações renais, então doença inflamatória dos rins pode acometer até 50% dos pacientes com lúpus, entre outros órgãos como pulmão, coração, o próprio sistema nervoso central e periférico. Então, varia muito essa manifestação de indivíduo para indivíduo e também como acontece a abertura do caso, né? Então, tem pacientes que evoluem com quadros mais leves, com manifestações apenas cutâneas, articulares. Tem outros pacientes que já abrem o diagnóstico com uma doença grave, renal, do sistema neurológico. Então, isso depende muito também do paciente. E quais os cuidados que o paciente com a doença deve ter no dia a dia? Como é que é a rotina desses pacientes? Então, o paciente com lúpus, ele precisa ter muito cuidado com fatores que nós chamamos de gatilho, para uma ativação da doença, que muitas vezes ele pode estar num bom controle, numa remissão dessa doença, e gatilhos como quadros infecciosos virais ou por outros micro-organismos e até mesmo uma exposição solar importante, pode ser gatilho. Então a gente precisa orientar que o paciente precisa se proteger do sol, né, que é um gatilho aí para abertura de quadro e mesmo para reativação de uma doença. Em relação à vacinação, que é uma forma deles principalmente, mas como nós todos, nos protegermos de quadros infecciosos que também podem ser gatilhos, né? Então, fotoproteção, atualização do calendário vacinal para esses pacientes é muito importante. Uma alimentação regular, com bons hábitos alimentares, gerenciar o sono, gerenciar o estresse. Então, são todas orientações que nós precisamos sim dar para os nossos pacientes com diagnóstico. E doutor, existem diferentes tipos de lúpus? E se sim, quais os tipos? E há algum mais rigoroso do que o outro? Então, foi como eu falei, né? Existem vários tipos. Se a gente for fazer uma divisão assim abrupta, a gente fala nos quadros cutâneos, em que a principal manifestação é na pele, e ela pode acontecer de várias formas, como eu falei, como manchas avermelhadas, lesões como bolhas, pápulas, né? Placas eritematosas. Então, mas com manifestações cutâneas. E existem aqueles outros que apresentam manifestações que nós chamamos de sistêmicas, que acometem os outros órgãos, muitas vezes além da pele, como o rim, o coração, as articulações, pulmões. Então, no geral, esses pacientes que apresentam um quadro de lúpus eritematoso sistêmico apresentam quadros mais graves, de evolução mais agressiva.
E esses pacientes são aqueles que a gente precisa ter um pronto diagnóstico para que a gente conduza essas manifestações de forma adequada e no tempo correto, para que eles não evoluam com sequelas daquela doença inflamatória aguda ou subaguda. O lúpus tem cura? O lúpus não tem cura, é uma doença crônica inflamatória. Nós falamos que é que nem tratar a hipertensão, o diabetes, mas a gente tem tratamento. E o tratamento faz com que os pacientes tenham um bom controle, com ajuste de medicação e consegue ter uma boa sobrevida. Ao contrário dos pacientes que têm o diagnóstico e não tratam ou não são aderentes ao tipo de tratamento que a gente recomenda, esses pacientes sim, eles diminuem muito o tempo de sobrevida e aumenta a mortalidade. Então, um paciente que, por exemplo, tem uma manifestação grave, como uma manifestação renal, uma nefrite associada a essa doença, se não tratada, ele tem um aumento da chance de não sobreviver, ou seja, de mortalidade em até 50%. Doutora Débora, nós agradecemos a sua participação. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu acho que a gente precisa aproveitar essa semana, em que hoje, dia 10 de maio, é um dia dedicado à conscientização dessa doença que eu comento que é rara, mas é do nosso costume, né, reumatologista, em entender essas manifestações. Então, partilhar um pouco aqui do nosso conhecimento para os outros colegas e outros profissionais de saúde e mesmo a população geral, para que ela entenda que sintomas muitas vezes que não parece algo tão importante como uma manifestação de pele, uma lesão de pele no rosto, pode denotar uma doença inflamatória autoimune e que precisa ser tratada. Tadeu1Noticias.com, a notícia no seu celular.